O programa do Nicola dessa segunda-feira começa com uma bomba. Há instantes, Augusto Melo renunciou à presidência do Corinthians. O dirigente, minutos antes do início da reunião no Conselho Deliberativo, que definiria pelo impeachment dele, juntou a imprensa e comunicou a sua renúncia. Inclusive, o depoimento, o discurso do Augusto, não é uma entrevista, mas o discurso do Augusto ainda não terminou. E começou a falar por volta de 19 horas e 9 minutos, exatamente no momento em que a gente tinha marcado o início do programa, até por isso atrasei alguns minutinhos para escutar o que o presidente dizia. Ele, em algum momento desse discurso, cogitou a possibilidade de retorno e ele trata essa saída como provisória, para que ele possa se defender de todas as acusações. A verdade é que o Augusto deixa a presidência do Corinthians porque percebeu que perderia na votação que começaria em instantes, dentro do Conselho Deliberativo, com um placar extremamente elástico, e a chance dele reverter essa decisão entre os sócios era muito pequena. Então, para evitar todo esse desgaste, e para, eventualmente, no futuro ter a oportunidade de voltar, ele decidiu se antecipar a todos os movimentos e não é mais presidente do Corinthians. Vou tentar entender a partir de agora como funciona a partir da renúncia. Isso porque, se houvesse a votação e ele perdesse, o primeiro vice-presidente, Osmar Stabile, convocaria uma assembleia entre sócios para ratificar a decisão dos conselheiros. E aí, se de fato o Augusto saísse, seria convocada uma nova eleição. Vamos descobrir a partir de agora os próximos passos dessa situação. Nesse discurso de despedida do Augusto, o presidente alega ou lembra, ele afirma que garantiu cerca de 3 bilhões de novas receitas ao clube. Confesso que me assustei com o número. Conta que o acordo com a Adidas coloca o Corinthians no mesmo patamar de Real Madrid, entre outros gigantes do futebol europeu. Lembra também do acerto com a Globo, dos contratos de patrocínio, que de fato foram absolutamente revolucionados na gestão dele. Mas o Augusto, nesse quase 1 ano e meio como presidente do Corinthians, colecionou polêmicas, acusações e suspeitas. A maior delas, no caso Vaidbet, que o obrigou a renunciar. Na última quinta-feira ele foi indiciado. Ele, Sérgio Moura e Marcelo Mariano foram indiciados por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Augusto Melo, antes da votação do impeachment, convocou a imprensa e começou a discursar. Não era uma entrevista, e sim um discurso. E ele deixou bem claro durante esse discurso que estava deixando o Corinthians, que era um adeus dele do Corinthians. Não um adeus, mas um até logo, né? Diante desse cenário, todo mundo imaginou. Se ele estava anunciando a sua saída, ele estava se despedindo do clube, ou seja, renunciando. Eu e todos os jornalistas fomos nesse caminho. O que a assessoria do Augusto percebeu? Quando constatou-se que todo mundo noticiou sobre a renúncia, a Daina, que é a assessora dele, foi ao palanque onde ele estava e falou: deixa claro que você não está renunciando. E aí que ele explicou que ele não estava renunciando. Vou até ler algumas das frases que ele justificou, tá? O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians nesse momento, por enquanto, com salários em dia há 7 meses, com um planejamento de 1 ano que tinha tudo para dar certo. Saiu do Corinthians deixando um contrato com a Multiparque, no qual o Corinthians se tornaria sócio. Saiu do Corinthians deixando o contrato pronto do nosso CT, o alojamento da base. Saiu daqui muito feliz com o contrato da Adidas. A minha parte eu cumpri. Com esses contratos todos, saio daqui com mais de 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa, porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. Dá uma olhada que ele já coloca com outros para administrarem, né? Espero que tenham uma administração boa. Todas as minhas promessas foram cumpridas. Que lorota. Saio daqui, todo o salário de auditoria está feita. Está na mão do Conselho Fiscal. Espero que a torcida cobre isso. A minha parte eu fiz, tá? Então foi esse o discurso do Augusto. Ele começou a falar, até que, diante de todo mundo anunciando a renúncia, a assessora foi até ele e ele falou o seguinte: não é renúncia, ao contrário. Não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando. Vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, eles são a maioria. Não tenho dúvida de que a votação vai passar. Tem 60 dias para a Assembleia Geral e vamos brigar pelo Corinthians. Então, só para contextualizar e para seguirmos para o próximo assunto,
vai começar daqui a pouquinho a votação lá no Conselho Deliberativo, a reunião no Parque São Jorge, e por ampla maioria o Augusto vai sofrer o impeachment. A partir daí, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente, o vice-presidente mais velho, e o primeiro vice, ele assume de forma interina e tem um período para convocar uma assembleia de sócios, que vai ratificar ou não esse impeachment. E tudo leva a crer que até entre os sócios também vai haver um impeachment, e aí o Augusto está fora de vez, tá? É só importante contar que essa assembleia entre sócios deve acontecer apenas no mês de agosto. Ouvi de uma pessoa muito envolvida em toda essa situação que eles não querem convocar essa reunião para os sócios durante o período de férias. Nicola Augusto Melo se tornou o pior presidente da história do futebol brasileiro. Matheus, sabe o que é muito louco? Ele vai sair, tá fora, ele vai sofrer o impeachment daqui a pouquinho. Mas eu não consigo classificá-lo como o pior, porque muitas coisas que ele fez vão render benefícios ao Corinthians. O Corinthians assinou o melhor contrato de TV do país. O Corinthians encaminhou um acordo com a Adidas que fará dele dono do maior contrato de fornecimento de material esportivo. O Corinthians tem o segundo maior contrato de publicidade, um contrato de patrocínio master, e só não é primeiro por conta do escândalo que envolveu o caso Vaidbet. Então, assim, vai ser o segundo presidente empichado do clube, ou impedido, como queiram, né? Vai sair pela porta do fundo para não voltar mais. Mas, cara, ele conseguiu transformar, do ponto de vista financeiro, a capacidade de arrecadação corintiana. Carvalho Israel, com 3 meses de mandato, já tentou desviar 25 milhões do Corinthians. Pois é, não, Carvalho. O desvio de 25 milhões, se aconteceu, e tudo indica que sim, se deu no primeiro mês de gestão. É que, para que os 25 milhões fossem desviados, haveria necessidade do cumprimento dos 3 anos de contrato. Mas quando ele assinou, quando ele fecha com a Vaidbet sem intermediário e coloca um intermediário logo na sequência, no primeiro mês de mandato ele já estava, se confirmada essa notícia, fazendo coisa errada, né? Nicola, por que isso não aconteceu com os ex-presidentes? Nicolas, primeiro porque o Corinthians não tinha uma fiscalização como tem hoje. Então, várias das notícias que vazaram na era Augusto Melo não vazaram nos antecessores. Depois, porque a impressão que eu tenho é de que o Augusto foi com muita sede ao pote, acabou deixando rastros e lastros importantes, tá? Nicola, qual a sua opinião sobre a gestão do Augusto? Top seu canal. Nicolas, acho que eu cheguei a ler a tua mensagem, né? Eu acho a gestão muito ruim, porque ela não é séria. Várias das decisões foram pautadas não na seriedade, no profissionalismo. Ele é muito mentiroso, mas ele é muito mentiroso, muito mentiroso. Mas apesar de ser muito mentiroso, ele fez com que o Corinthians evoluísse demais em termos de arrecadação com acordos de marketing. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.